Boa tarde. Eu quero começar por desmentir a notícia falsa, sem adesão à realidade, de que o déficit para 2014 se situaria abaixo dos 2%. Não seria, porventura, uma má notícia, mas é preciso dizê-lo que se insere, infelizmente, numa linha de especulação sucessiva sobre números em torno do déficit e em torno do esforço a realizar pelo país para 2015, que irresponsavelmente tem vindo a ser atirado para o espaço mediático com o objetivo de ou traçar quadros mais negros do que a realidade ou, porventura, amedrontar as pessoas. A verdade, como a Sra. Ministra de Estado e das Finanças vos apresentará de seguida, é bem distinta, felizmente para todos. Não haverá aumento de impostos para 2015 e não haverá adicional de esforço sobre salários ou sobre pensões. Eu peço à Sra. Ministra de Estado e das Finanças para vos fazer a apresentação das medidas hoje adotadas pelo Governo relativamente ao cumprimento dos objetivos a que estamos obrigados para o ano 2015. Muito obrigada, Sr. Ministro. Boa tarde. Eu gostaria de começar por esclarecer que as medidas que hoje foram acordadas em Conselho de Ministros correspondem a 0,8% do PIB, ou seja, 1.400 milhões de euros. É este o montante de medidas que, neste momento, é estimado como necessário para cumprir a meta orçamental de 2,5% do PIB, a meta de déficit de 2,5% do PIB no próximo ano. Noto ainda que este valor compara com uma expectativa ainda em dezembro, na 10ª avaliação, de 1,2% do PIB, ou seja, entre dezembro e agora, a redução do montante de medidas necessária é na ordem dos 680 milhões de euros. Portanto, o nosso ponto de partida são 0,8% do PIB, 1.400 milhões de euros. A melhoria que se verifica desde esse cenário de dezembro, porque foi a 10ª avaliação do programa, decorre de uma execução orçamental em 2013 melhor do que o previsto e de um reajustamento do cenário macroeconómico. O cenário macro para 2015 mantém uma previsão de crescimento do PIB de 1,5%, mas há uma alteração na composição das componentes, que tem impacto na receita fiscal, mas é de destacar, sobretudo, e isto foi feito para refletir, de modo a refletir a melhor informação disponível neste momento, destaca-se a revisão da taxa de desemprego prevista para 2015, que foi revista em baixa para 14,8%. Como pressuposto deste exercício, algumas medidas de caráter extraordinário, como as contribuições dos setores da energia, das telecomunicações ou do setor financeiro, serão mantidas. Também no que respeita às medidas extraordinárias sobre as pensões e salários do setor público, conforme já foi dito e reafirmado, ainda agora, pelo Sr. Ministro da Presidência, as medidas duradouras em preparação não se traduzem em qualquer contributo adicional para a consolidação orçamental, ou seja, não implicam sacrifícios adicionais. As medidas hoje acordadas em Conselho de Ministros refletem, assim, o necessário para o cumprimento do déficit acordado para 2015. Até à elaboração do Orçamento do Estado para 2015, ou da proposta de orçamento, haverá naturalmente nova informação que será tida em conta, o que significa que o exercício a elaborar nessa altura poderá ser algo diferente, mantendo, no entanto, este objetivo de 2,5% com que estamos comprometidos. As medidas hoje aprovadas, que em larga medida correspondem ao processo de reforma do Estado e traduzem novas medidas e o efeito continuado de medidas já introduzidas nos últimos anos, são então as seguintes. Redução de custos nos diversos ministérios, com reorganizações, fusões, medidas de eficiência, que ascenderão no seu conjunto a 730 milhões de euros. Redução de custos com tecnologias de informação e comunicação, um processo, aliás, já iniciado no ano passado. Redução de custos com consultoria, parceiros, trabalhos especializados e também as poupanças decorrentes do programa Aproximar, que em conjunto darão uma redução de custos de 320 milhões de euros. No setor empresarial do Estado, os processos de reorganização, fusões, concessões, redução de indemnizações compensatórias
permitirão uma poupança de 170 milhões de euros. E com a redução do número de funcionários públicos, mas através apenas de processos de aposentações e rescisões amigáveis, deverão gerar uma poupança de 180 milhões de euros. Mereceu também preocupação na discussão no Conselho de Ministros a necessidade de continuar a diminuir as dívidas acumuladas no setor da saúde, na sequência das medidas adotadas em 2012 e 2013, com a transferência de mais de 1.900 milhões de euros para o setor, a que acrescem 300 milhões em 2014, a transferir brevemente. Esses atrasos de pagamentos que ainda subsistem deverão progressivamente ser resolvidos com um esforço adicional de racionalização e aumento de eficiência no setor. No entretanto, e para assegurar esse objetivo, enquanto a redução da despesa não o puder assegurar em exclusivo, poderão ser equacionados contributos adicionais do lado da receita, designadamente da indústria farmacêutica ou de tributação sobre produtos que têm efeitos nocivos para a saúde. E foi essencialmente isto acordado em Conselho de Ministros relativamente às medidas do DEL. Muito obrigada. Bom, eu pedia que colocassem algumas questões, não vão poder ser muitas, até pelo atraso da hora, mas ficávamos à vossa disposição para colocarem algumas questões que eu pedia que... Joana Nabais, da SIC. Senhora Ministra, queria começar por colocar uma questão que tem a ver com a notícia de que o próprio Ministro já deu conta aqui da eventual folga orçamental, que aliás já foi negada em 2014. Queria que nos dissesse, apesar de ter sido negado esse número de 1,9%, se há ou não, se o Governo está ou não a contar com alguma folga orçamental neste ano que permita dar também folga no próximo, ou pelo menos diminuir o esforço orçamental no ano de 2015. Depois queria perguntar-lhe, já sobre esta última medida que anunciou, está a falar de uma taxa para o setor farmacêutico semelhante à que há, por exemplo, para o setor da energia ou das telecomunicações? Acabei por não perceber. E tenho que lhe colocar uma questão que acabou por não ser abordada. Sim. E termino com esta, que é a questão do corte de pensões, que até agora o Governo ainda não explicou como o que é que está efetivamente em cima da mesa. Este fim de semana tivemos notícia sobre, através de um documento enviado de Bruxelas, sobre uma eventual indexação das atualizações das pensões a critérios, a variáveis económicas e critérios demográficos. Queria saber se isso de facto está em cima da mesa e pode vir a ser acompanhado de uma taxa de solidariedade, como hoje é avançado na imprensa. Bom, muito obrigada pelas 3 ou 4 perguntas, foram várias. Bom, relativamente à notícia do 1,9%, as contas são superficiais, ou seja, não têm em conta informação muito relevante. Basicamente, chega-se a este 1,9%, parece-nos a nós com uma conta muito simples, que é, pegamos em 4,9%, retiramos 2,3% de medidas que estavam comprometidas para 2014, retiramos os 0,7%, que são aquilo que o próprio Governo já disse, que é o efeito carry-over da receita e o efeito cenário macro, e chegamos a 1,9%. Bom, isto peca por não considerar um conjunto de informação muito relevante, nomeadamente o ponto de partida para 2014 não são os 4,9%, porque há um conjunto de medidas, quer do lado da despesa, quer do lado da receita, que têm caráter temporário, ou seja, que não se repetem em 2014. Portanto, quando nós fazemos o exercício, e aliás, até já houve notícias na imprensa sobre isso, quando fazemos o exercício para 2014, não partimos efetivamente de 4,9%, partimos de 5,1%. Quanto ao resto, é também importante ter em conta que há um conjunto de despesa pública que não é discricionária. Por exemplo, o montante das aposentações, que cresce com o número de aposentados, o montante dos juros a pagar, que cresce mais ou menos em função da evolução da taxa de juro, mas enquanto tivermos déficit temos de contrair dívida, portanto a fatura dos juros vai continuar a aumentar. Há um conjunto de despesas plurianuais de contratos que foram celebrados pelo Estado no passado e que se refletem para a frente. Portanto, há um conjunto de despesa
que vai aumentar por decisões que foram tomadas no passado, mas que têm de ser tidas em conta no exercício orçamental. Portanto, mais uma vez, e com grande pena o refiro, não existe essa margem nem essa folga. Naturalmente que nós gostamos de surpresas boas, vamos manter um controlo orçamental para cumprir o objetivo, mas lamento não poder comunicar que o déficit é de facto de 2%, sendo que, como o Sr. Ministro Marcos Guedes disse no início, eu tenho dificuldade em ver como é que isso seria uma má notícia, sendo que quando reduzimos o déficit, reduzimos a pressão sobre a dívida, reduzimos o pagamento de juros, ganhamos margem para outras coisas, mas enfim, boa ou má, simplesmente não é verdadeira. Espero ter esclarecido essa matéria. Quanto ao que diminui o esforço para 2015, eu comecei precisamente por referir isso, que quando olhamos para este exercício em dezembro, no 10º exame regular, pensávamos que teríamos de fazer um esforço equivalente a 1,2% do PIB. Agora estamos a falar em apenas 0,8%. Não é irrelevante, são 680 milhões de diferença. E o que temos em conta é precisamente a melhor informação disponível, incluindo a informação que decorre da execução orçamental e que tem alguns efeitos que se repercutem positivamente para a frente. Por isso, isso e a melhoria da atividade económica permitem que o esforço para 2015, neste momento, seja de facto menor do que aquilo que pensávamos que seria em dezembro. Quanto às questões do setor da saúde, não falei a nenhum detalhe. O que disse é que, nem me caberia a mim detalhar medidas sobre essa área, o que disse é que foi discutido o assunto em Conselho de Ministros, há uma preocupação com a questão dos atrasos de pagamentos no setor da saúde e que há um compromisso de que esse equilíbrio venha a ser atingido com reduções do lado da despesa, mas isso são medidas de caráter mais estrutural que não produzem necessariamente todo o efeito pretendido num só ano. No entretanto, podem equacionar-se algumas medidas do lado da receita, como tributação de produtos nocivos para a saúde ou, eventualmente, alguma contribuição da indústria farmacêutica que não foi esclarecida em detalhe, portanto não lhe poderei dizer se é uma taxa parecida com outra ou o que é, não foi esclarecido em detalhe, foi apenas ventilada essa possibilidade a ser analisada daqui para a frente, à medida que também fomos tendo maior conhecimento. No que diz respeito à questão das pensões, conforme também já foi dito, essa matéria constará de um relatório a aprovar por parte um relatório que informará a decisão a tomar no Conselho de Ministros relativamente a esta matéria, ao que julgo saber terá sido entregue essa versão do relatório. Eu ainda não fui ao Ministério das Finanças, cheguei ontem à noite do estrangeiro, vim diretamente para o Conselho de Ministros, não vale a pena perguntarem-me o que é que lá está, porque não sei. Mas irá ser, ao que sei, terá sido entregue um relatório que nós naturalmente vamos analisar e analisar e decidir em Conselho de Ministros, também tendo em conta esse conteúdo. Quanto ao mais, as notícias sobre eventuais reduções, alterações do que quer que seja, são isso mesmo, eventuais, o Governo ainda não decidiu. Muito obrigada. Judite França, TVI. Nesta redução de custos e medidas de eficiência em ministérios, é possível detalhar em quanto contribui cada ministério? Perguntava-lhe também, no que diz respeito ao item sobre aposentações, aqui estão incluídas rescisões com funcionários públicos e, portanto, poupanças dessa ordem. Perguntar também se naquilo que naquilo que é aquilo que é energia, rendas e energia, se há algum acréscimo nessa taxa ou se ela é mantida como está, isto a propósito de algumas notícias que surgiram nos jornais exatamente sobre isso. E por fim, para terminar, para o caso do Tribunal Constitucional se chumbar, por exemplo, a SES, há alguma previsão do Governo para precaver esse novo rombo? Obrigado. Muito obrigada. Bom, estas poupanças que decorrem eu chamo a atenção, apesar de tudo, que esta informação será ainda incluída no DEL, também para que não haja confusões. Nós hoje não aprovamos o documento de estratégia orçamental, aprovamos as medidas que permitem chegar ao objetivo de 2,5% no próximo ano, porque, como também sabem, eu próprio disse aqui, isso constituía uma ação prévia à conclusão da 11ª avaliação.
O documento de estratégia orçamental tem naturalmente muito mais informação e ainda será aprovado em Conselho de Ministros até ao final deste mês. Portanto, haverá mais detalhe e mais informação nesse documento. Portanto, neste momento, as poupanças que nós estamos a falar de reorganização de serviços decorrem, são muitas medidas diferentes e que têm a ver com a introdução de eficiência, fusões, centralização de determinadas funções, reorganizações de serviços, que é feito ao longo em todos os ministérios. Alguns implementaram projetos piloto que permitiram gerar determinadas poupanças, outros estão agora a seguir. Portanto, não tenho aqui a desagregação por ministério, temos um conjunto de poupança que se reflete, ou que reflete precisamente esta reorganização. Aquilo que tanto se fala como a reforma do Estado é isto. À medida que nós vamos tornando os serviços mais eficientes, que vamos procurando que se preste a mesma qualidade de serviço gastando menos recursos, investimos no passado em determinados meios tecnológicos que permitem que a relação do cidadão não exija o envolvimento de tantas pessoas. Tudo isso nos permite pensar nos serviços públicos de uma forma diferente e são esse conjunto de medidas, que são muitas, de reorganização em todos os ministérios, que permitem ascender a esta poupança global, nesta ordem de grandeza. As outras medidas, essencialmente, é dentro da mesma coisa. Portanto, nós arrumamos por grandes grupos, mas não necessariamente, não aqui por ministério. Quanto à questão das aposentações e rescisões, este valor é também conjunto, não tenho aqui a discriminação entre um e outro, mas são as aposentações previstas para 2015, parte delas são pedidos já apresentados e que estão a ser processados, e as rescisões são os programas de rescisão por mútuo acordo, alguns que estão ainda em curso, outros que já fecharam, mas quando os contratos não cessaram em janeiro ou antes de janeiro, significa que há ainda um diferencial de poupança que tem efeito positivo no próximo ano. Portanto, é essa conta que no seu conjunto dá estes 180 milhões de euros. No que respeita à questão da energia, repito aquilo que disse, para ser absolutamente clara, mantém-se a contribuição extraordinária sobre o setor da energia para 2015, é este o nosso pressuposto. Não há aqui qualquer aumento, mantém-se essa contribuição. Relativamente à última questão que colocou, não especulamos sobre as decisões do Tribunal Constitucional. Muito obrigada. Boa tarde. Patrícia Cracel, da RTP. Senhora Ministra, como correu tão bem em 2013 e que fez aliviar medidas e conseguiria uma folga, se prevê que se 2014 também acontecer isso, algumas destas medidas possam ser aliviadas, sim, futurologia, e também perguntar-lhe sobre a reforma verde, que poderá ser uma forma de aliviar impostos. Disse que não vai haver aumento de impostos. A reforma verde que está a ser iniciada, a Senhora Ministra e também o Senhor Ministro falaram de que não vão haver aumento de impostos. Agora pergunto-lhe se poderá haver uma possibilidade, quem sabe, com esta reforma, de aliviar impostos. Obrigada. Eu aproveitava, enquanto a Sra. Ministra não está a tomar nota da pergunta, quando eu disse aumento de impostos sobre o rendimento das pessoas, que fique claro. Muito obrigada. Bom, eu gostaria muitíssimo que 2014 corresse bem. Em particular em termos da evolução macroeconómica, porque isso tem efeitos naturalmente não só sobre o Orçamento de Estado, mas sobre a vida de todos nós. Portanto, todos nós gostaríamos muito que 2014 corresse bem e de poder estar daqui a um ano ou menos que isso a anunciar que afinal o déficit não foram os 4%. Se o déficit correr melhor, isso significa naturalmente melhores perspectivas para 2015. Mas é importante, e é importante manter presente, que nós continuamos a falar de déficit, ou seja, apesar dos resultados positivos, das supostas folgas, nós continuamos a gastar todos os anos mais do que o que produzimos. Esse é o ponto fundamental e é esse que faz com que a dívida em valor absoluto continue a aumentar. E esse é o problema que tem de ser resolvido para que ela possa efetivamente diminuir. Se fazemos mais depressa, se fazemos mais devagar, depende também da evolução da situação económica. Neste momento, a evolução da situação económica é positiva, esperemos que continue a ser e que se torne ainda mais positiva, temos essa expectativa, mas continuaremos a ter déficit. O objetivo é eliminá-lo, portanto,
todas as boas notícias serão bem-vindas, mas o esforço terá ainda assim de continuar. No que respeita à fiscalidade verde, eu referiria só aquilo que foi dito pelo Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia, quando fez a apresentação da comissão que está a fazer esse trabalho, que o pressuposto deste trabalho seria um pressuposto de neutralidade fiscal. Ou seja, o objetivo do trabalho não é encontrar impostos novos para aumentar a receita. No entanto, em função daquilo que venha a ser o resultado desta comissão, o Governo decidirá. Não foi incluída aqui, nestas medidas, como aliás vos descrevi, qualquer contributo sobre essa matéria, num sentido ou noutro, não entrou aqui nestas contas, nem para aumentar, nem para aliviar impostos. Não falámos sobre isso sequer. Obrigada. Uma questão... Mais duas questões eu pedia, para depois terminarmos. Lídia Magno, CMTV. Uma questão para a Ministra das Finanças. Eu gostava de saber se e para quando é que será concretizada a tabela salarial única, ou a tabela única de suplementos e o ajustamento das pensões. Ou seja, isto é para entrar em vigor em 2015? Muito obrigada. Estes temas terão de ser discutidos com a Troika na última avaliação do programa, que começa no dia 22 de abril, portanto serão discutidos ainda este mês, até ao final do mês, previsivelmente, enfim, não me vou aqui comprometer com o dia 30, mas previsivelmente até ao final deste mês estaremos em condições de anunciar e explicar as medidas duradouras que estão a ser estudadas e analisadas. A intenção, sim, é que elas entrem em vigor em 2015, portanto serão um input, serão incluídas na preparação do orçamento para 2015 e deverão ser conhecidas até ao final deste mês, porque serão discutidas ainda na última avaliação do programa. Obrigada. Raquel Martins, do Jornal Público. Duas questões para a Sra. Ministra. Em relação à poupança de 180 milhões de euros, quanto é que neste valor estarão incluídos novos programas de rescisões amigáveis no próximo ano, ou, como disse, são apenas os que estão em curso? E em relação ao relatório do grupo de trabalho, este é um primeiro relatório ou é o relatório final que inclui já as medidas de curto, médio e longo prazo? E se, em relação aos 680 milhões de euros de melhoria, quanto é que se deveu a transporte da execução orçamental e quanto se deve à melhoria do cenário macroeconómico? Muito obrigada. Bom, relativamente à poupança, não estão neste momento previstos novos programas de rescisões. Portanto, como eu disse, estes 180 também inclui aposentações, atenção, é aposentações e rescisões, não estão previstos, há alguns que estão ainda em curso, portanto não sabemos ainda qual vai ser a adesão final, e também há outros que já estão encerrados os programas, mas ainda estão a terminar, ainda está a decorrer a cessação do vínculo laboral desses trabalhadores. Portanto, um exemplo, uma pessoa que cessa o vínculo laboral no dia 30 de junho, este ano a poupança com salário é meio ano, mas para o ano é um ano inteiro, portanto temos um diferencial, um acréscimo de poupança de mais meio ano. É este tipo de efeitos que também temos em conta. Parte da informação ainda não temos e outra parte terá um efeito para o próximo ano que ainda reduz adicionalmente a despesa apenas por esta questão de calendário. O relatório do grupo de trabalho ainda não o vi, não sei o que é que contém. O efeito da melhoria é aquele que tínhamos referido, ou seja, temos 0,2% de efeito de carry-over da despesa, 0,2% do PIB e 0,5% do PIB em efeito de cenário macroeconómico. Portanto, isso já tinha sido dito, aliás, está na notícia que saiu hoje. Agora, atenção, não façam as contas com esses 0,7 para comparar com os 680. Não se esqueçam que, para o próximo ano, há o tal conjunto de despesas não discricionárias, de compromissos assumidos no passado, e, portanto, quando nós dizemos que são menos 680, se compararmos a informação que tínhamos em dezembro com a informação que temos agora, o montante de medidas a ter em conta reduziu-se em 680 milhões de euros. Em parte porque houve esse efeito, em parte porque foi reduzido, entretanto, de dezembro para agora,
mais a taxa de desemprego, por exemplo, que é muito relevante, quer para a despesa da Segurança Social, quer para a receita da Segurança Social e para a receita fiscal, obviamente, se há mais pessoas a trabalhar, isso tem também um efeito positivo por essa via. São estes vários efeitos que levam a que nós tivéssemos originalmente 1,2% do PIB de medidas e agora tenhamos apenas 0,8%. Não dá para comparar diretamente com estes 0,2 mais 0,5%. Mas o efeito de carry-over decorrente da execução orçamental são 0,2%. O efeito de cenário macro na versão anterior é 0,5%. Com estes ajustamentos finais não sei dizer ao certo. Não tenho presente o número. Era o efeito antes de fazermos estes ajustamentos de composição, nomeadamente da taxa de desemprego. Agora será ligeiramente diferente, mas não tenho presente o número. Última pergunta, sim. Última pergunta. Senhora Ministra, falou aqui justamente na descida da taxa de desemprego, apontou para números de 14,8%. Isso tem a ver já com a boa execução deste ano, deste primeiro trimestre? Já há dados ou algum levantamento sobre isso? Muito obrigado. Madalena Salema, Antena 1, peço desculpa, não me identifiquei. Muito obrigada. Bom, este valor, como sabem, nós temos vindo a rever sucessivamente em baixa a previsão da taxa de desemprego à medida que vamos observando a evolução ao longo dos meses. Nós ainda não temos os dados do primeiro trimestre, ou seja, os dados de março ainda não são públicos. O que nós verificamos é que normalmente no inverno, por uma questão de sazonalidade, há aumento do desemprego e este inverno, entre dezembro, janeiro e fevereiro, não houve aumento do desemprego, o que significa que temos aqui um efeito claramente positivo. Aquilo que seria de esperar seria que houvesse aumento e não houve. Portanto, isso permite-nos antecipar que os resultados para o resto do ano 2014 e para 2015 venham a ser melhores. Também à medida que a atividade económica recupera, que vamos revendo em alta as perspectivas de crescimento, vamos ajustando também a expectativa de desemprego nessa matéria. Portanto, o que refletimos é a melhor informação que temos disponível neste momento, a cada momento. A evolução tem sido muito rápida, como sabem. Cada vez que saem dados novos temos resultados melhores do que os esperados, portanto entramos, ao que parece, numa dinâmica positiva e vamos tendo em consideração, tentando sempre ao mesmo tempo ser conservadores nas nossas estimativas para evitar estarmos a contar com efeitos que depois não venham a materializar-se, que seria penalizador. Portanto, o objetivo é ser conservador na análise, mas não deixar de ter em conta sempre a melhor informação que vamos tendo. Eu queria só acrescentar uma coisa que o Sr. Ministro da Presidência há pouco estava a dizer e que é importante. Relativamente às medidas sobre salários, sobre pensões, nós vamos discutir as propostas do Governo, iremos discutir com a Troika e apresentar as propostas do Governo relativamente a esta matéria, mas naturalmente depois disso seguir-se-á uma discussão com os parceiros sociais. Portanto, aquilo que nós apresentaremos em breve são as propostas do Governo resultantes das discussões internas do Governo e também das discussões com a Troika, mas depois seguir-se-á um diálogo com os parceiros sociais este ano, naturalmente. Não me parece possível que seja já este mês, acho que não temos tempo para isso, mas também para medidas para 2015 teremos ainda algum tempo para fazer, mas portanto apenas para dizer que não podem, nem serão propostas fechadas, serão ainda propostas apresentadas para o diálogo com os parceiros sociais. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde.